pessoal, tudo bem? A gente está aqui no ar com o Zipac Talks, a primeira edição desse programa, que é uma iniciativa da Zipac Brasil para fomentar discussões sobre o setor de embalagem, sempre com um convidado de alguma instituição, associação ou empresa que atua na área. Hoje, o nosso convidado é o Flávio Zampiroli, que é o gerente técnico de vendas da Zipac Brasil. Ele tem 17 anos de experiência na área, sendo 8 anos no grupo ITW, que é a multinacional norte-americana que mantém a Zipac aqui no Brasil. A Zipac, inclusive, que é líder mundial em soluções de sistema abre e fecha em embalagens flexíveis por meio do zíper. Flávio, obrigado pela sua presença e obrigado por participar desse bate-papo aqui com a gente. Ô, Luiz, eu que agradeço aí, muito obrigado. Vamos lá então, Flávio, acho que não tem como ignorar, né, tudo que tem acontecido aí no mundo desde o ano passado com a pandemia da Covid-19, que teve impactos negativos e positivos acredito que para todos os setores produtivos aí da indústria, né? Como é que foi o reflexo da pandemia para o setor de embalagem especificamente, Flávio? Luiz, assim como tudo na vida, né, a gente tem dois lados aí. Tem o lado positivo, que a gente aprendeu aí com a pandemia, e o lado negativo, né? Do lado negativo, né, deixar o positivo para o final. Ao meu ver, né, nós tivemos aí um gap nessa cadeia produtiva, né, onde que empresas foram afetadas, né, precisaram parar logo no início, né, elas não estavam preparadas adequadamente, então, para o rápido retorno de consumo. Então, as empresas pararam, o consumo ele não parou e as empresas não deram conta, né? Então, a gente viu nesse período que a lei da oferta e demanda, ela bem visível aí, ou seja, né, uma alta nos preços da matéria-prima, de forma disparada, devido à necessidade. E é um efeito cascata, né, que ele atinge desde os produtores, chegando no produto final, e aí do produto final indo para os consumidores. Então, esse é um grande impacto e é negativo, porque todos acabam sofrendo disso. Eu estou usando esse exemplo mais baseado assim, no setor produtivo, quase que ela está inserida, que é no setor de plástico para a indústria de embalagens, né? E aí eu vejo que também negativo para os outros setores foi pior ainda quando não teve essa questão de parada e a demanda muito alta. Ou seja, empresas que pararam e elas foram reduzidas, foram fechadas, empresas de treinamento, de vestuário, empresa automotiva, né? Então, assim, teve segmentos que foram mais afetados. No segmento onde a Zipac está inserida, de plástico, indústria de embalagens, ele é um segmento que foi ao contrário, né? Então, essa demanda, ela continuou forte. Do lado positivo, né, o lado bom foi toda essa dinâmica, né? A adaptação das empresas, essa agilidade, foi tudo muito dinâmico, as empresas, elas precisaram tomar ações rapidamente, então quebrou muito a inércia das empresas nesse processo de estar engessado. As que continuaram engessadas, elas sofreram muito, né, tiveram duras perdas, e as que souberam se adaptar, elas ficaram mais ágeis. E pelo lado da indústria de plástico, a gente viu que o plástico ele passou do vilão para o mocinho, né? Então, a gente teve um pico de consumo aí durante a pandemia, né? Levando em conta alguns setores. Foi mais fácil de perceber os benefícios do material plástico, né, versus as constantes ataques e reportagens que o plástico ele estava sofrendo, né, que vinha comentário muito desse lado negativo. E durante a pandemia o plástico ele foi um grande aliado, né, para o combate, né? Então a verdade é que trata-se mais também de conscientização das pessoas do que o próprio material. Mas esses são os dois lados aí da pandemia. Legal. Flávio, acho que ficou a impressão aí, o ano terminou, teve aquela sensação boa de, passou 2020, né? E agora foi aliado aí a chegada da vacina, inclusive o Brasil e boa parte dos países do mundo já estão vacinando as suas populações em maior ou menor grau contra a Covid. Mesmo assim, os especialistas dizem que os efeitos da pandemia, como questão do distanciamento,
uso de máscara e reforçar a higiene vai continuar ainda por um bom tempo, mesmo após a vacina. Como é que vocês estão vendo aí esse ano de 2021 em relação ao ano passado? Vai ser diferente? Vai ser pior? Vai ser melhor? Bom, é um momento desafiador, né? Então, assim, falando de pandemia, que continuamos nela e fazendo uma comparação 2020 com 2021, esse ano, né, já do final do ano passado para agora, nós estamos mais adaptados, né? Logo no início, a gente viu lá em meados de março, muitas empresas não estavam preparadas, né? Então, levou alguns meses para se adaptar, a questão do home office, com as férias escolares, sem o pessoal sem ambiente em casa, né, adaptado para todo mundo. Então, isso daí levou um tempo. Hoje, né, quase depois de um ano disso tudo, muita coisa mudou e a perspectiva é muito boa, né? Por um lado, a gente tem aí uma luz com a vacinação global que já está ocorrendo. Isso daí vai levar um bom tempo, né? A gente sabe, só que a gente tem uma tendência desses casos, da taxa de transmissão aí ser reduzida, a gente voltar parcialmente para o que nós tínhamos antes, né? Então é o tal do novo normal. Então a gente teve um acréscimo aí de consumo, uma demanda do mercado exigindo mais, temos mais pessoas cozinhando em casa, consumindo mais embalagens, temos mais pessoas pedindo delivery também. Então, assim, cada segmento ele teve um boom. Em contrapartida a outros segmentos, ele vai ter que se reinventar, né? Porque a gente não vai ter os números que nós tínhamos no passado. Então, assim, a pandemia, um grande ponto é a reinvenção da indústria. Legal. Ô, Flávio, saindo um pouco agora da questão da Covid, mas é claro que é um assunto sempre relacionado, o setor de embalagens é sempre muito cobrado em relação a medidas que promovam a redução de danos ao meio ambiente, né? E isso sempre acaba demandando investimento por parte das companhias em inovação e em formas de reduzir esses prejuízos. Como é que fica isso dentro do contexto da pandemia e como é que isso é tratado especificamente aí na ZIPAC? Sim. Assim, é muito comum nós vermos fotos, notícias falando da questão da poluição, né, aquela poluição onde muita garrafa, muita embalagem, né, então a questão do plástico, né, mesmo antes da pandemia já estava sendo bem falada, né, no sentido de intensidade e negativamente. Então, assim, e o que eu vejo que com todo esse cenário de pandemia, pelo fato de nós percebermos de como, né, os meios eles estão interligados, né, tem influência do ser humano na natureza, e aí de forma que essa influência impacta na vida de todos, né, então eu acho que isso daí voltou com mais força. O que eu quero dizer? Por exemplo, a gente viu durante a pandemia que a gente teve, devido a lockdown, a menor atividade industrial, a gente viu alguns pontos assim do meio ambiente. Por exemplo, o clareamento lá dos canais de Veneza, né, o desaparecimento daquela fumaça que tinha em Los Angeles, quando é observado de satélites, o próprio pico de algumas regiões do Himalaia que não eram vistas, aí podem ser vistas, a redução de concentração, né, de dióxido de nitrogênio, né, teve cidades aí reduzindo em 50%, tudo em função dessas restrições. Então, o que acontece, né? Você vê como está interligado a ação do ser humano e como tudo isso impacta na natureza. E, ao meu ver, todo esse tema, né, que se fala de medidas que promovam essa redução aí de danos ao meio ambiente, a embalagem ela está inclusa nisso daí. Ao meu ver, nesse período de pandemia, ele ganhou mais força. Essas ações, elas passam a ser mais cobradas pelas empresas, não só por empresas, mas, assim, instituições, órgãos governamentais e não governamentais. Então, assim, eu acho que vai passar desse posicionamento passivo para uma voz mais ativa, né? E a cobrança na indústria, a ZIPAC, ela já está tomando ações, né? Já vinha tomando ações e aumentou, né, a cobrança dessa demanda internamente. Então, a gente tem trabalhado em diferentes frentes,
né, desde frentes, aquelas que a gente ainda não tem tanta informação e necessitam de estudos aprofundados, né, tipo a questão de resina pós-consumo, né, o PCR, que ainda há muitos dados a serem confirmados, até onde pode, não pode, mas quantas soluções jamais que estão em nossas mãos, que estão também hoje em nosso portfólio. Por exemplo, a gente tem uma linha que é a linha Soft Crush, e essa linha Soft Crush, eles são zíperes compatíveis com materiais monocamadas. O que vem acontecendo? Material monocamada é uma das soluções que o mercado de embalagens vem tomando como uma solução para essa ação mais sustentável. Então, a Zipac, em linha com esses convertedores que vem tomando esse tipo de solução, já tem um produto mais específico que é um zíper que ele adere mais facilmente, sem a inserção de tanta temperatura, permite uma qualidade melhor da embalagem e o funcionamento apropriado do zíper. Então, isso daí já é um exemplo. E, além disso, nós temos ações com projetos, né? Por exemplo, projetos específicos para redução de quantidade de plástico, né? E não falando em redução, a gente não está falando de reduzir o plástico, reduzindo a estrutura do zíper, não. Mas meios no nosso método de produção, onde a gente pode reduzir até 5%. São pequenas ações, só que ao longo de dias, semanas, meses, anos, isso daí gera um impacto positivo na natureza, né? Se cada empresa pensar dessa forma, se cada, né, com órgão governamental, não governamental, se cada consumidor fizer a sua parte, a gente vai estar ajudando aí o meio ambiente. Com certeza. Ô, Flávio, a gente está falando muito do zíper, né? Desde lá do começo aqui do Zipac Talks, que é justamente a especialidade da Zipac, né? Uma empresa que produz o zíper para embalagens flexíveis. Eu queria que você falasse um pouquinho do zíper, um pouquinho mais sobre o zíper, a tecnologia embutida no zíper e por que ele é pode ser uma alternativa tão boa, tanto para os consumidores quanto para as marcas que aderirem a essa solução. Pois é, Luiz, assim, o que acontece? O zíper, ele traz benefícios não só ao consumidor, mas também para o dono da marca, né? Ele é uma solução que ele serve para proteger o produto dentro da embalagem, que é o básico, ele mantém o frescor do produto, falando-se no caso de alimentos, né, esses produtos alimentícios, ele gera conveniência para o consumidor ele não precisa pegar a embalagem e transferir o produto para outro recipiente, né? Então, você não precisa ficar lavando o pote, transferindo o produto, nessa ação você acaba contribuindo com a redução do desperdício de alimentos e, além de ser algo mais sustentável, né? A partir do momento que você não lava outro recipiente, a água que você gasta, né? O detergente que você coloca aí no planeta. Então, pensando desse lado mais sustentável, na energia que você gasta para fazer o outro pote, o zíper ele ajuda a você manter o produto dentro da embalagem. Por outro lado, pensando como dono da marca, né, qual que é a vantagem? Você tem o seu produto ali por mais tempo em contato com o consumidor. O consumidor, você tem mais tempo ali para melhorar o processo de fidelização dele. O processo de fidelização da sua embalagem, lógico, né, com uma boa experiência, desde que o consumidor ele tenha uma boa experiência com a sua embalagem. O consumidor ele mantém o produto dentro da embalagem, ele vai saber a marca, que é o seu produto, né, ele vai manter as informações nutricionais, ele vai saber ainda a data de validade, que é algo que a gente perde quando transfere para um outro recipiente, ele vai ter um produto protegido da umidade, a umidade que ela é um grande vilão aí para o produto acabar estragando, né, na decomposição dos alimentos. Então, tem vários benefícios que o zíper, ele ajuda não só o consumidor, mas pensando como dono da marca, pensando como uma ação mais sustentável também. Legal, Flávio. Eu agradeço novamente a sua presença aqui nessa primeira edição do Zipac Talks. Queria reforçar o pedido para o pessoal se inscrever no canal da Zipac Brasil do YouTube e conferir as redes sociais também da Zipac Brasil. Os links estão aqui na descrição desse vídeo, que também traz mais informações sobre a Zipac e sobre como entrar em contato e conhecer as soluções da Zipac. Flávio, muito obrigado novamente. Até a próxima. Luiz, obrigado e até a próxima com muito mais novidades aí na Zipac. Tchau, tchau.